Doutor, houve também a retirada, que eu vi inclusive na sua rede social, de uma publicação a respeito do isolamento social, né, que estava sendo usada evidentemente por negacionistas, pela turma de que faz propaganda anti-vacina. Foi um estudo que, em razão das suas críticas, foi retirado? Exatamente, a gente teve um estudo recente aí publicado com análises bastante questionáveis. A ciência às vezes demora um pouco para questionar e avaliar os questionamentos, mas ficou muito claro que a forma da análise, a forma como eles trabalharam os dados foi completamente inadequada e por isso a própria revista reconsiderou aceitar o artigo e acabou retirando o artigo de publicação por considerar a qualidade não suficiente para responder a pergunta que eles fizeram, ou até para dizer que a resposta está errada baseado no dado que eles fizeram. E que é consistente com vários outros dados que mostram exatamente o contrário, que mostram que as medidas de distanciamento funcionam e tem uma resposta bastante significativa se feitas de forma adequada. Doutor, agora a gente ouviu o senhor perfeitamente, então eu peço para comentar mais um pouquinho sobre a Ômicron. Quando é que a gente vai poder saber melhor exatamente quais são as suas consequências? A gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, porque tem que dar um certo tempo de resposta. Mas o que a gente sabe é que ela tem uma resposta que escapa em parte às vacinas, e por isso a proteção das vacinas é um pouco menor, mas ainda é muito grande, e principalmente a proteção contra a gravidade, contra a internação, contra mortes, continua muito robusta para todas as vacinas que foram testadas até agora. Então eu diria que para os não vacinados parece ser tão ruim quanto as anteriores, principalmente as que vieram antes da Delta, e para os vacinados a vacina não é tão perfeita ou tão boa quanto a gente achava, mas ainda tem uma proteção bastante substancial, e principalmente para quem vacinou há pouco tempo ou para quem tem a terceira dose. Para quem vacinou parcial, tomou as 2 doses no começo do ano e ainda não reforçou, aí existe uma perda, pelo menos parcial, da resposta da vacina. Que bom, uma ótima notícia. E só para concluir, doutor, a respeito da pandemia dos não vacinados, como muitas vezes já está sendo analisado esse fenômeno que está acontecendo em outros países, o senhor tem visto isso e, obviamente, a maior quantidade de pessoas não vacinadas gera uma possibilidade maior de surgimento de novas variantes? Acho que não tem a menor dúvida que na Europa e nos Estados Unidos e nos países muito vacinados, a imensa maioria dos casos internados é de pessoas não vacinadas. Você tem 1/3 da população americana não vacinada e eles são 80% a 90% das internações. Então, fica muito claro que o grande fator de risco para internar, complicar e morrer hoje é não estar vacinado. E o que predispõe a qualquer nova variante é uma chance aleatória. Então, quanto mais gente infectar, maior a chance da gente criar uma nova variante. Então, quanto mais gente não vacinada transmitindo, retransmitindo e replicando o vírus, maior a chance de a gente ter uma nova variante. Por consequência, não estar vacinado não é só deixar de se proteger, mas é deixar de proteger as pessoas ao seu redor, que podem pegar de você, e deixar de proteger toda a comunidade, porque você amplifica a probabilidade de a gente ter uma nova variante. E em relação à chegada da Ômicron aqui no Brasil, a gente sabe que ela já chegou aí em algumas pessoas. Qual é a sua expectativa, a sua perspectiva? Ela pode se espalhar aqui? As medidas sendo mais ou menos duras podem alterar esse cenário? Essa interpretação geral de que a Ômicron, como foi com a entrada da Delta e de outras variantes, como ela parece ser um pouco mais rápida na transmissão, a expectativa geral é que nos lugares onde ela chega, ela vai se tornar, ao longo do tempo, a variante dominante, e muito provavelmente isso vai acontecer até mais rápido que com as anteriores, principalmente nos lugares que têm alguma imunidade parcial, porque ela escapa a isso. Então a gente acredita que ela vai, ao longo do tempo, muito provavelmente se tornar dominante, se tornar a principal variante. Vai depender, obviamente, do que a gente faz, e hoje em dia a principal medida que a gente faz é completar a vacinação e completar a terceira dose de todo mundo. Como no Brasil a aceitação à vacina é maior, a minha expectativa, pessoal, é que a gente continue vacinando muito, continue fazendo reforço, a terceira dose em muita gente, e tem um efeito, uma consequência menor da Ômicron no Brasil do que a gente está vendo na Europa e Estados Unidos, onde existe um grupo de resistentes à vacina que é muito maior. Se a gente chegar a taxas de vacinação muito altas, como foi em Portugal, como foi em Gibraltar, como foi em alguns lugares do Oriente Médio, o impacto da Ômicron vai ser muito menor. Então está nas nossas mãos, agora que a gente tem vacina disponível, usar a vacina de forma adequada e de forma suficiente para reduzir o impacto da Ômicron no Brasil, e as outras medidas a gente vai usando em paralelo, máscara, distanciamento, conforme a intensidade da variante, mas o principal é a gente vacinar muito e completar as 3 doses para todo mundo o mais rápido possível.
E doutor, só para a gente terminar, porque a gente está ouvindo perfeitamente o senhor, então para aproveitar, como é que se confirma, quais são os mecanismos aí das autoridades sanitárias internacionais para legitimar, por exemplo, um estudo feito por farmacêutica, que obviamente tem o interesse em vender a vacina, de que uma terceira dose é realmente necessária? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas desconfiadas do mercado, etc. Quer vender a vacina e está dizendo que precisa de mais uma, depois vai dizer que precisa de outra, mas os especialistas, como o senhor, estão dizendo, estão falando, apontando a importância de terceira dose. A gente viu que a Pfizer fez esse estudo mostrando que a terceira dose era importante para diminuir aí a possibilidade da circulação da própria Ômicron. Como é que se legitima isso? Eu acho que a gente legitima essas coisas com estudos científicos, e eu acho que a gente tem que entender na situação atual é que a gente fez as coisas um pouco a toque de caixa, de forma emergencial. Normalmente os estudos de vacina para outras coisas demorariam muito mais, e a gente teria a definição de quantas doses são necessárias em 5 ou 10 anos, e a gente está fazendo conforme vai andando. Hepatite, por exemplo, a gente usa 3 doses ou mais, várias das doenças infantis são 3 doses de vacinação, ou algumas coisas até mais, com reforços periódicos, não tão precoces, mas periódicos. Então, a história de vacinas é que a gente vai testando e vendo o quanto precisa. Tem um estudo publicado com a Pfizer, tem dados com outras vacinas, mas o da Pfizer é muito claro que diminui a mortalidade, diminui a internação e diminui a gravidade, não é só de anticorpo. Então, acho que está muito claro que existe um benefício adicional da terceira dose, independente da discussão de variantes. Se vai precisar mais do que isso e quanto de doses, a gente ainda não sabe. A gente, ao invés de esperar acontecer tudo, a gente está fazendo em paralelo à pandemia. Não acho que é só a indústria querendo vender, o dado é bem robusto, é bem claro, e mesmo que a gente está vendo na vida real, quando as pessoas com 2 doses e com 3 doses de vacina estão tendo menos casos, estão internando menos e estão complicando menos. Então acho que tudo caminha para o mesmo lado, independente da vacina usada. A resposta de cada uma é diferente, e cada vez mais a gente está combinando vacinas diferentes, algumas que são de governo, que o interesse comercial é muito menor, e a resposta é a mesma. Então, em resumo, eu diria que para todas as coisas que a gente tem testado, a terceira dose ou a segunda dose para Johnson & Johnson, a dose que tem sido chamada de reforço, está bem clara que é uma dose que tem eficácia clínica, além de resposta laboratorial, e pelo menos até essa terceira dose é muito claro de que o benefício é substancial e vale a pena a gente tá fazendo, a gente está usando. Maravilha, e obviamente aí os estudos têm os seus dados revelados e eles ficam sob escrutínio aí dos especialistas, assim como aconteceu com esse estudo que teria sido mal feito e acabou sendo retirado depois das críticas, né? Então tem todo um sistema de filtragem aí por parte das autoridades entendidas do assunto. Muito obrigado, Márcio Bittencourt, mestre em saúde pública e professor associado da Universidade de Pittsburgh, pela participação no nosso jornal Band News Rio, primeira edição. Seja sempre bem-vindo, um grande abraço. Eu que agradeço, bom dia para vocês.